Por quê? Porque só se discute socialmente aquilo que é importante na sociedade. É sinal de que o humor se tornou absolutamente importante. Se elas considerassem como arte, eu acho que o julgamento seria diferente. Porque considera que aquilo é realmente a opinião 100% da pessoa. Morreu os velhos, não aguento o velho, por que velho existe? Os cancelamentos, acontecem com pessoas que não consomem aquilo. O político sabe isso mais do que ninguém. Sim. Tava tentando testar os limites do humor, né? Então a gente tava indo puxando todas as linhas e agora parece que estão puxando de volta, né? Não, isso não pode, isso não pode. E aí, algumas coisas eu acho que procedem e tem um exagero, claro. Sim. Grande também, porque a gente tá vivendo esse momento de mudança. O que vocês veem? Eu vejo que existe esse exagero, porque as pessoas tendem mais a levar as coisas a sério do que levar a coisa na leveza do humor, né? Então, você quando pega um humor e tenta levá-lo a sério e tenta analisar, sabe, botar no microscópio e ficar analisando, aí realmente ele não vai se sustentar. Entendeu? Porque ele é feito de falsas premissas, feito de mentira, entendeu? Você exagero. A surpresa, ela vai numa coisa que você está construindo num determinado sentido, de repente você muda, dá uma guinada naquilo, entende? Por isso que é impossível você ter um filme que ele seja o tempo todo engraçado. Não, você tem que ir construindo, tem que fazer o setup, tem que ter como no vôlei, tem o levantador, o cara cortar, o cara que recebe, que levanta para cortar, entendeu? Legal. No caso do humor, tem que ter, necessariamente ter isso, né? Que analogia boa, né, cara? Muito boa, adorei. Eu concordo, mas eu tô vendo, eu não sei se eu sou um pouco otimista demais, mas eu acho maravilhoso que esteja acontecendo esse debate, essa discussão, essa tensão. Sabe por quê? Porque só se discute socialmente aquilo que é importante na sociedade. O fato de estar esse debate, essa coisa, aí não pode fazer humor disso, não pode fazer humor daquilo, é sinal de que o humor se tornou absolutamente importante. Pensa, o humor no passado era percebido como menos importante. Isso muito naquele papo que a gente teve, você me explicou isso, como isso surgiu, foi uma verdadeira aula, eu acho que você tem toda a razão. Tem muito a ver com a maneira como a gente conseguiu encontrar espaços para expressão, como o negócio do Whindersson Nunes, que conseguiu, né, esse espaço, e aí você começa a ter essa democratização, e aí o humor proliferou, e aí ele começou a ter muito valor, você mexe com o país com um bom meme, com uma gag bacana, e aí as pessoas vêm discutindo. Eu vejo não sei se é bem assim, porque as pessoas não considerarem a comédia como arte, elas passam a colocar como uma coisa menor. Se elas considerassem como arte, eu acho que o julgamento seria diferente. Porque não tem essa discussão muito bom ponto. Com quadros, com música. Eles sabem que, por exemplo, eu até tenho um comediante americano que, se a gente achasse esse trecho ia ser demais. Ele falando assim, você não vê um cantor de rap cantando e falando, mas eu não quero dizer isso, hein? Tem que atirar na polícia, tem não sei o que da droga. Mas eu não quis dizer isso. Agora na comédia sempre tá falando, eu não quis dizer isso é só uma piada. E porque a pessoa não considera aquilo como arte, ela considera que aquilo é realmente a opinião 100% da pessoa. Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Se eu quero reforçar que eu tô numa fila de um banco e tem uma fila de três velhos na minha frente, e eu falo, tem que morrer os velhos, não aguento o velho, por que velho existe? Quer dizer que eu odeio mesmo velho, ou eu só tô criando uma expectativa de como aquilo me encheu o saco, porque eu queria pagar uma conta e tinha um monte de velho na minha frente? Então assim, se o pessoal tira isso do show e coloca Vilela, olha o que o Vilela acha sobre velhos, e coloca isso entre aspas, vira outra coisa. Você tem toda razão. Não tá no contexto de um show, não tá no contexto de toda uma história, e é aquilo que o Hélio falou, daquela expectativa de, eu sei que é errado falar que eu odeio velho. Eu não odeio, mas é tão errado que a pessoa se sente constrangida de rir, entendeu? Perfeito. Então tem essas coisas. Eu né? acho que tem algumas coisas aqui nessa seara. Primeiro é o seguinte, que quando a gente começou a fazer humor, e predominava o humor na televisão, a TV aberta, o que acontece é o seguinte, como é que o humor era consumido? Sentava a família toda em frente a um aparelho, entende? E o programa de humor, ele tinha que entreter todo mundo naquela sala. Hoje, tá cada um num canto da casa, cada um no seu aparelho, entende? E aí, o comediante, ele não tá mais falando com todo mundo. Ele tem que escolher com quem ele vai falar, sabe?
E aí ele fala com aquela pessoa, a comunicação tá ok. Mas quando eu mostro assim, olha o que eles estão falando ali, para um outro público, aí já a coisa já dá uma desandada tremenda. Excelente ponto. Desandada tremenda, entendeu? Sabe? E aí tem aí uma outra questão que eu acho, sabe? Eu acho que tem a ver também com a sua credibilidade. Porque se as pessoas te conhecem e sabem que você não odeia velho, aquilo é uma piada. Se as pessoas desconfiam que você odeia velho, aí aquilo só vai ser um agravante. Eu queria acreditar nisso, velho, mas não é assim. Eu tendo a achar que sai da bolha, putz, a galera, mas olha quando que absurdo, sabe? Mas quando sai da bolha, cai num lugar onde você não tem credibilidade. Exato, ninguém te conhece. Isso, olha que esse idiota falou sobre motoqueiro, sabe? Mas só um comentário, sem querer dizer, mas no fundo... eu entendo, não é seu público, não é teu público. Exatamente, isso que eu tô falando. É isso que eu tô te falando, se você tá num ambiente em que você tem a credibilidade, sim, entendi, tudo ok, entendi. Entendeu? Aí você vai para um outro ambiente que as pessoas não te conhecem. Você ser cancelado por um pessoal que não tem nada a ver. Mas os cancelamentos, sempre acontecem com pessoas que não consomem aquilo. Então você vê assim no caso que o pessoal não perde o público, quando teve aquele não perde, inclusive, às vezes ganha, né? Às vezes ganha, não era o público que às vezes determinadas situações, se você não é cancelado, você, porra, cara, que merda. Muito bom. Era para ser cancelado para, entendeu, criar aquela coisa toda. O exemplo para mim que eu sempre uso, naquele período que começaram a proibir o nu nos museus, né? Verdade. Teve todo aquele movimento de nu, não sei o que e tal. Até os museus de patrocinador, todo mundo começou a recuar, tiraram mostras, não sei o que, lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro também, fizeram uma manifestação na frente. Enfim, foram vitoriosos, alguns lugares tiraram as exposições. E as pessoas que protestaram, elas passaram aí no museu? Claro que não. Ótimo ponto. Ótimo, maravilhoso. Mas um comentário em cima, sem querer integrar uma coisa que já foi rechaçada de primeira. Mas eu continuo achando a mesma coisa. Que é o seguinte, vamos partir da premissa que você nunca vai conseguir, a não ser com coisas que são generalistas e, portanto, não batem fundo, você nunca vai conseguir dialogar muito profundamente com todos os públicos. Talvez assim, como um ícone, sei lá, a Pantera Cor-de-Rosa, né, o Peter Sellers, mas assim, no calor do momento não tende a acontecer. Portanto, o fato desse cancelamento estar vindo tão forte pode ser lido como um sinal de que existem muitos grupos nuclearizados que estão consumindo conteúdo de humor de diferentes maneiras. E esses grupos, por estarem com isso, eles têm uma sensibilidade àquilo que é falado dentro de um outro núcleo, de um outro tranche discursivo muito grande. Porque é diferente você pensar assim, essa pessoa, ela não tem nenhum interesse pela pauta do humor, ela tem interesse pela pauta do humor, ela quer ir lá encontrar o que cria mal-estar para ela, ou de alguma maneira ela sente que é desrespeitoso e assim por diante. Isso só pode acontecer porque ela está num ambiente simbólico em que o humor é importante para ela. Pode ser importante pelo aspecto mais negativo possível. Mas percebe? Se o humor fosse uma coisa absolutamente irrelevante para essa pessoa, na vida dela... Não. Entendeu? Então, sabem do poder do mais do que isso, elas estão reconhecendo tacitamente. Quando você vai e ataca alguma coisa socialmente, você está reconhecendo o poder daquilo. A questão toda é que as pessoas, elas estão muito pouco democráticas nesse sentido, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, a discussão não acontece. Sabe, a pessoa, o que ela quer é o seguinte, sabe? Se eu não gosto, isso não pode existir. Então, mas percebe que, na maior parte do tempo, a reação às coisas que as pessoas não gostam é indiferença. O fato de existir essa tensão em cima do humor, para mim é muito claramente um sinal da importância que o humor adquiriu. É importante, é por isso que não causa indiferença. As pessoas acham, não, isso aqui, eu preciso me colocar em relação a isso. Ela não pensa assim, que diferença faz? Ninguém sabe que esse cara, não tô cagando pra esse cara. Não, ela fala assim, não, esse cara é machista, esse cara é racista, esse cara não sei o quê. E às vezes até é verdade, tá? Eu não tô dizendo aqui, fazendo o discurso de que não, então todos os excessos, não é isso, nada disso. Eu tô tentando entender o fenômeno social. Pra mim, ele reflete acima de tudo a importância que o humor adquiriu na sociedade, que mobiliza as pessoas para apoiarem ou rechaçarem humoristas, beats. Eu acho que o mais importante da pessoa, quando ela fala assim, esse cara é machista, esse cara é racista, na verdade, o que ela mais quer comprovar é que ela não é racista, ela não é machista, entendeu? Tipo, mais assim, sobre ela. É mais sobre ela do que sobre o outro. Assim, tipo assim, pô, então quer dizer, eu veja minhas virtudes, entendeu? Através do erro, das falhas daquele outro ali. Tanto que não é nenhuma nem duas vezes, mas muitas vezes
muita gente que apontava o dedo caiu exatamente no que tava acusando os outros, né? Na contradição. Esses caras são machistas, não sei o que, vai ver o cara é assediador e não sei o que e tal. O humor, Álvaro, o que eu tava te falando é que, cara, o humor tem uma força absurda. O político sabe isso mais do que ninguém. Sim. Se você for ver uma caricatura bem feita, aquilo vai marcar a pessoa pro resto da vida. Se uma caricatura de uma pessoa aumenta o nariz e fala, cara, é engraçado, eu nunca tinha percebido que o nariz era aquilo. E a imitação também. Você vê que imitação pega uma coisinha da pessoa, imitação do Faustão, do Silvio Santos, e aquilo fica marcado. Então, assim, quando você é marcado por humor, a galera tem medo de virar meme. Por isso que tem tanto medo do humor, entendeu? Legal isso. A gente na época do Cacete, a gente não sabia imitar, né? O Hubert era um cara que imitava melhor assim, mas ele imitava subcelebridades, né? Sabe? Pessoas desconhecidas. Mas a gente pegava justamente o que eu sempre falei, a gente não fazia imitação, a gente fazia uma caricatura daquela figura. Caso de pessoas como o Adnet, o cara faz exatamente aquela figura, o Tom Cavalcante, ele imita, você escuta, é o sujeito. A gente não fazia isso, a gente fazia um exagero. Agora, em relação aos políticos, o que eu vivi dos políticos ele percebia que o que acontecia, o humor chamava a atenção da figura, entendeu? A um ponto tal que a gente nunca recebeu um processo de um político, a gente recebeu um processo de puxa-saco de político. Do político em si, nunca. Nunca, porque assim, e a gente ia pra Brasília, fazia fila de político pra ser sacaneado. Porque se você não é relevante o suficiente pra ser sacaneado... Exatamente. Né? Imagina, eu não sou importante ao ponto de alguém me sacanear. Ele ia, enfim, que ele sabia o seguinte, se ele fosse bem sacaneado naquele programa, as pessoas iam lembrar dele. Quando chegasse na eleição, as pessoas não iam lembrar exatamente o que foi, mas aquela cara eu me lembro, aquela que já aconteceu, entendeu? Sabe? Então tinha essa coisa assim de perceber isso. E isso também acontecia quando a gente fazia as paródias das novelas e as pessoas sempre perguntavam assim, pô, mas os atores não ficavam chateados, não? Os atores que não apareciam na paródia ficavam chateados. Parava a gente no estacionamento, pô, e aí, por que meu personagem ainda não apareceu na paródia do Caceta e tal? E a gente ficava, não dava pra falar assim, porque você não tá tão importante assim.